Questão da FCC, do TRE, da Paraíba, de 2007. Já falei, não liguem para o ano, liguem para a modalidade das questões, os enunciados e as respostas, para aprender. Candidato que se dá bem em concurso é aquele que sabe a teoria toda, mas treina exaustivamente com exercícios. Questão 21 dessa prova. A arquivologia baseia-se, entre outros, no princípio da... Vou ler só o primeiro de cada alternativa. Pertinência, reversibilidade, divisibilidade, multiplicidade, cumulatividade. Então, dentre todos que nós lemos, muitos princípios não foram vistos na teoria arquivística. O único que a gente pode identificar de cara que tem a ver com o princípio arquivístico, no qual um dos quais a arquivologia se relaciona, é a letra E, que é a cumulatividade. Porque ela está caracterizando o único princípio arquivístico. Ela também é chamada de naturalidade. Então, esse princípio considera os arquivos como uma formação, uma acumulação progressiva, natural e orgânica. Nesse sentido, complementando o comentário, antes de passar para outra questão, essa formação progressiva, natural e orgânica dos arquivos se dá de forma no âmbito do desenvolvimento das atividades de uma instituição em virtude das necessidades. Então, não se produz documentos aleatoriamente. É naturalmente em virtude de um contexto específico, que também é ligado a outro princípio arquivístico, e esses documentos mantêm uma relação orgânica entre si, que também é atrelada a um outro princípio arquivístico. Então, está tudo amarrado, consolidado pela teoria arquivística nesse sentido. Então, a resposta é letra E, cumulatividade ou naturalidade, que considera os arquivos como uma formação progressiva, natural e orgânica. Questão seguinte. A respeito da ordem original, significa que deve manter-se na organização dos arquivos permanentes? Vamos à resposta. Letra B, voltando ao enunciado. A lógica aos diferentes contextos de produção e acumulação dos documentos. Por que é a letra B? Porque o princípio da ordem original, também conhecido como custódia intacta e santidade, preconiza que a gente deve respeitar a ordem em que os papéis foram acumulados, não no sentido cronológico, mas no sentido que eles foram arranjados de acordo com as suas funcionalidades, com as suas subordinações administrativas, já a partir do arquivo corrente, conseguindo até chegar no intermediário. Então, nos arquivos permanentes, essa ordem é mantida. Só que a distribuição desses assuntos vai se dar pela estrutura, conforme eu esclareci, que resulta no quadro de arranjo. A distribuição desses assuntos pela estrutura de quem os produziu ou recebeu, o que é a presidência, o que é diretoria, gerência, setor, seção, e os assuntos são distribuídos assim pelo quadro de arranjo. Não tem nada a ver com a letra A, que é independente da funcionalidade, muito pelo contrário, a funcionalidade vai interferir na relação, na disposição dos documentos, já a partir do momento que eles são produzidos e recebidos. A partir dos princípios hierárquicos da estrutura organizacional da instituição. Não, isso só é feito quando ele chega na fase permanente, mas aí eu distribuo os assuntos dessa forma. E não tem nada a ver os invólucros, e o sistema de notação utilizados na fase corrente. Então, o comentário para essa questão, que a resposta correta é letra B de bola, é que a ordem original, já falei, é custódia intacta ou santidade. Sinônimos, pessoal, fiquem atentos. Consiste na fase permanente no respeito à ordem que os papéis foram arranjados, agrupados na primeira e segunda idade. Pura e simples assim. Próxima questão. 27. A quantificação final dos documentos textuais em suporte papel nos depósitos com grandes massas acumuladas é expressa, via de regra,
por meio de toneladas, quilos, caixa-arquivo, metros lineares, metros cúbicos? Vamos à resposta. Letra D, metros lineares. Mede-se a extensão da massa acumulada da documentação arquivística em metros lineares, ou seja, quantos documentos cabem em 1 metro, um ao lado do outro, vamos supor assim, de uma forma em pé, né, uma forma vertical, mas no sentido horizontal, em 1 metro. Ou assim, se preferir. Aí multiplica-se o número de folhas de unidades documentais em 1 metro, mede-se quantos metros, quantas caixas tem, qual a medida das caixas, e multiplica-se, e daí você sabe quantos documentos correspondem a 1 metro linear. Se você tiver tantos metros lineares, você vai ter tantas unidades documentais. É assim que o cálculo é feito. Próxima questão. 28. Em um sistema de arquivos, vamos ler a questão porque está muito sucinto o enunciado. A avaliação ocorre nos depósitos de guarda intermediária de documentos. B. As partes integrantes seguem padrões emanados da unidade central normativa. C. Os arquivos municipais ficam diretamente subordinados aos arquivos estaduais. D. Os arquivos setoriais são hierarquicamente superiores ao arquivo central. E as partes integrantes desfrutam de autonomia para decidir sobre transferência e recolhimentos. Um monte de absurdos no enunciado, nas respostas dessa questão. Então vamos à resposta. Letra B, voltando ao enunciado. Em sistemas de arquivo, as partes integrantes, ou seja, os setores, as unidades administrativas, as séries, os departamentos da instituição, devem seguir padrões emanados de uma unidade central normativa. Que unidade central normativa é essa? É o arquivo, que vai estabelecer, num plano de classificação, quais são os assuntos tratados interna e externamente pela instituição, e a comissão vai estabelecer, vai desenhar a tabela de temporalidade para dar ciclo de vida aos documentos. Esta é a unidade central normativa sob a qual todos os setores da instituição devem seguir os padrões e adotar as orientações e sugestões para a organização e gestão da documentação. A coisa não pode ficar solta de acordo com a vontade de cada um, senão não se recupera, primeiro não se organiza e muito menos se recupera a informação. Voltemos ao comentário da questão. Então, essas partes integrantes do arquivo, de um arquivo, que estão ligados, como os setores de trabalho, tem que seguir as orientações de normas dessa unidade documental, que vai determinar o arranjo dos documentos, o trâmite dos documentos, entre outros aspectos, inclusive de preservação e conservação. Próxima questão. 29. No serviço público brasileiro, o ato pelo qual um documento recebido passa a constituir processo chama-se etiquetagem, apensação, autenticação, notificação, autuação. Resposta. Letra E, autuação. É o nome que se dá quando um documento de arquivo passa a constituir, a se integrar à montagem de um processo a partir de um documento recebido. E como eu já falei, olha ele repetindo a questão. A banca repetindo a questão. Ela é feita obrigatoriamente no setor de protocolo. Não é feita em nenhum outro setor da instituição. Próxima questão. Questão 30. Ao classificar suas atividades rotineiras, uma instituição utiliza o seguinte esquema. Vocês estão vendo aí, em letras maiúsculas, destaque temas gerais dispostos em ordem alfabética. Comunicação, material, orçamento, pessoal.
E abaixo de cada um, assuntos correlatos, também em ordem alfabética. Para comunicações, correios, internet, rádio, telex. Para material, aquisição, baixa. Para orçamento, despesa, receita. Para pessoal, admissão, dispensa, férias, gratificação, licenças. Pelo desenho do esquema de distribuição das informações aí, dos assuntos correlatos, que são os subordinados a temas gerais, que são os que estão em letra maiúscula, isso caracteriza um método de arquivamento, que a resposta está na letra A. É o método enciclopédico. Por quê? Verifica-se, a característica do enciclopédico, a hierarquização dos assuntos correlatos, ou seja, subassuntos, agrupados sob títulos gerais e dispostos em ordem alfabética. Isso é característica desse método enciclopédico, que é caracterizado o método ideográfico ou por assunto, na modalidade alfabética. Próxima questão. 32. O valor mediato, quando atribuído a documentos de arquivo, equivale a documentos de valor. Valor mediato é sinônimo de valor permanente, valor secundário. Resposta à letra E, porque corresponde ao valor informativo, histórico e probatório que os documentos adquirem. Estão vendo aí como as questões se repetem no enunciado, nas respostas, independente do ano em que elas foram elaboradas? Isso é característica de todas as bancas. Então, mais uma vez falando, treinem os exercícios para fixar o estilo de redação da banca. Próxima questão. 34. Para legitimar o processo de destruição de documentos de arquivo, recomenda-se a publicação prévia de termo de encerramento, plano de classificação, tabela de equivalência, edital de eliminação, registro topográfico. Resposta: letra D, edital de eliminação. Por quê? Mesmo a lista sendo aprovada pela instituição arquivística pública, há que se publicar um edital dizendo que vai se formalizar, vai acontecer o processo de eliminação para que a coletividade tome ciência, para quem interessar. Mas é uma forma burocrática de você ajudar na efetivação do processo de eliminação de documentos. Letra D. Próxima questão. Relatório. Relatório de fiscalização, caderno e minuta são, respectivamente. O que é relatório? Ele está dizendo de que é o relatório? Então, grosso modo, para quem estudou, classificação dos documentos quanto à espécie, a resposta é letra B. Por quê? Relatório é espécie. Relatório de fiscalização, eu já estou dando uma função para a espécie relatório, uma atividade de fiscalizar dentro do contexto que o relatório assume na sua produção. Então, é tipo. Caderno é formato, está ligado ao aspecto físico que o documento se apresenta, independente da informação que está registrada nele. E minuta é forma, por quê? Está relacionado ao estágio de preparação do documento, que pode ser rascunho ou minuta, que são sinônimos, original ou cópia. Então, vamos ao comentário da questão. Letra B é a única opção possível, agora ratificando o que eu acabei de dizer, porque relatório no sentido genérico, sem uma função ou razão dentro da sua configuração, caracteriza espécie. Relatório de fiscalização já é tipo ou tipologia documental. Caderno é um formato, independente da informação que ele contém, e minuta é relacionado à forma, é o estágio de produção pelo qual o documento passa. Letra B de bola, a resposta para essa questão.